Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje vamos trazer uma análise do SSD da Western Digital SN850 de 1TB que nos enviaram para fazer testes. Vamos começar vendo um pouco de suas especificações técnicas do SSD. Como podemos observar, ele vem no formato M.2 com barramento de 64 GB por segundo, ou seja, 4 linhas PCI Express 4.0 com protocolo NVMe 1.4 e capacidades que variam de 500 GB até 2 TB. Seu preço geralmente se encontra próximo dos $230, ou cerca de R$1.000 a R$1.400, dependendo da época que você encontra, tanto no mercado brasileiro quanto exterior. O que é um preço bem interessante até, para SSDs voltados ao ramo topo de linha, 4.0. Neste caso, este SSD oferece duas variantes, uma com dissipador e uma sem dissipador. Neste caso, vamos estar testando a unidade de 1 TB com dissipador. Vamos ver agora um pouco de suas especificações técnicas. Como se trata da unidade de 1 TB, ele possui um controlador da própria Western Digital que eles desenvolveram in-house, ou seja, eles que fabricaram, apelidado de WD Black G2. Infelizmente, a própria Western Digital divulga muito poucas informações desse lineup de SSDs em relação à sua construção interna. Ele possui 1 GB do tipo DDR4 e possui NANDs do tipo Kioxia BiCS4 de TLC de 96 camadas. Na unidade de 1 TB, ele oferece velocidades sequenciais de leitura de até 7.000 MB por segundo, velocidades sequenciais de escrita de até 5.300, 1 milhão de IOPS em sua leitura aleatória e 720 mil IOPS em sua escrita aleatória. O SSD não oferece criptografia e a cada 500 GB, ou seja, a cada 1 TB, ele oferece 300 TB de TBW, fazendo com que a unidade de 1 TB tenha 600 TB de TBW. Oferece 1.8 de MTBF e possui 5 anos de garantia que pode ser coberta aqui no Brasil. Vamos cobrir agora um pouco do software que a Western Digital oferece para gerenciamento desse SSD. Podemos ver que nesse caso a Western Digital chama de WD Dashboard, que é bem similar àqueles dashboards da SanDisk de SSDs mais antigos, repleto de funcionalidades, permitindo desde o controle de seu LED RGB que vemos em si, que é um LEDzinho bem basiquinho, a opções mais avançadas, como atualização de firmware, opção de rodar o trim, dentre diversas outras coisas. Vamos ver agora um pouco do unboxing do SSD para ver como ele vem embalado. O SSD ele vem em uma caixa toda elegante na cor preta, contendo uma figura ilustrativa do SSD com dissipador, mostrando sua capacidade e suas velocidades máximas na parte inferior, na parte frontal. Na sua parte traseira temos outra foto do SSD com algumas outras especificações técnicas. Ao removermos essa caixa principal, temos uma outra caixa, como se fosse uma caminha para o SSD na cor preta, que serve para preveni-lo que ele se mova durante o trânsito ou sofra algum tipo de dano ou coisa do tipo durante o transporte. Ele possui formatos, como mencionado, M.2, um padrão 2280, e possui um dissipador que na verdade não é parafusado. Ele possui 4 clips metálicos que ao pressioná-los um pouco para fora, vocês conseguem abrir o SSD. E nesse caso, se trata de um design single-sided, tendo em vista que só possuem componentes na parte frontal do seu PCB, sendo seu controlador, sua DRAM cache e 2 chips NAND flashes, como nós estamos vendo agora. Na sua parte traseira do PCB, temos apenas um adesivo sem conter nenhum tipo de outro CI, como DRAM cache ou NAND flashes. Bom, vamos ver agora um pouco do seu controlador. Neste caso, como mencionamos anteriormente, trata-se do modelo Black G2, apelidado pela própria Western Digital. Seu modelo é o 20-82-10034-A1. Infelizmente, não há muitos detalhes sobre eles disponíveis pelo fabricante, infelizmente. Porém, sabemos de algumas coisas. Sabemos que se trata de um controlador que possui 8 canais de comunicação com barramento até Toggle 3.0 e ONF 4.0, oferecendo um barramento de até 800 MT por segundo, e possui dies do tipo BiCS4, que são aqueles dies da Kioxia, em conjunto com a própria Western Digital, de 96 camadas, que veremos mais no decorrer da análise do SSD. Neste caso, a Western Digital informa que se trata de um controlador com uma arquitetura ARM de múltiplos núcleos. Infelizmente, eles não falam a quantidade de núcleos que são utilizados em mesmo seu modelo, mas eu acredito que sejam núcleos do tipo Cortex R5,
do mesmo tipo utilizado em controladores bem famosos como os Phison e Silicon Motion, tendo em vista que são excelentes para esse tipo de aplicação. Além disso, eles decidiram implementar um processo de fabricação da TSMC FinFET de 16 nanômetros para diminuir o consumo elétrico e dissipação de calor em relação aos processos de fabricações mais antigos de 28 nanômetros da própria TSMC. Com relação à sua DRAM Cache, podemos observar que este SSD ele possui um chip da Micron do tipo DDR4, com marcação D9WFH, que estarei deixando o marking code dele aqui agora no vídeo para vocês verem. Trata-se de um chip do tipo DDR4 com velocidade de trabalho de até 2.666 megatransfers por segundo com latência CL19, porém provavelmente estaria trabalhando com uma velocidade menor, devido à alimentação do controlador de memória integrado nesse controlador da própria Western Digital. Já agora, em relação aos seus chips de armazenamento, este SSD de 1TB possui apenas 2 chips NAND flashes. Tratam-se da fabricante japonesa Kioxia, mais conhecida como Toshiba Memory, e utiliza-se os modelos BiCS4 como mencionado anteriormente, pois esses DIEs são os DIEs de 32 GB. Tratam-se das unidades de 96 camadas. Porém, um fato interessante é que, ao invés da própria Kioxia utilizar esses DIEs de 512 GB, que basicamente são que a própria Kioxia lançou quando esses DIEs foram publicados, eles decidiram utilizar DIEs de 32 GB, fazendo com que esse SSD tenha um total de até 32 DIEs. E como o controlador possui suporte até 4 comandos tipo Enable, faz com que ele consiga ter um maior interleaving, melhorando o paralelismo e assim a performance. Pois caso este SSD tivesse DIEs de 512 GB, faria com que o desempenho interleaving do SSD fosse menor. Então foi uma sábia escolha da própria Western Digital. Então nas unidades de 500 GB e de 1TB, os DIEs utilizados são DIEs de 256 GB. Somente na unidade de 2TB que temos DIEs de 512 GB, tendo em vista que nessa capacidade ainda temos 32 DIEs, fazendo com que o controlador consiga assim ter um desempenho maximizado devido ao interleaving. E como mencionado anteriormente, cada DIE em si possui 2 planes e um throughput máximo de até 57 MB por segundo sem contar o overhead. Mas, se formos fazer o cálculo de acordo com as velocidades que esse SSD bate, podemos observar que cada DIE estava tendo um throughput médio de 42 a 43 MB por segundo, o que foi bem interessante, fazendo com que sua velocidade de gravação fosse próxima de 1.2 a 1.4 GB por segundo, o que é bem respeitável para um SSD dessa capacidade. Vamos agora verificar o PMIC deste SSD, que é o circuito responsável por prover alimentação para os demais componentes do SSD. Neste caso, podemos ver que o componente é um da própria Western Digital, com o nome 21B016. Infelizmente, não foi possível encontrar mais especificações técnicas desse SSD, tendo em vista que esse código em si provavelmente é o código de fabricação, representando a 21ª semana. Em relação aos seus principais componentes, é isso. Vamos ver agora se esse SSD realmente tem alguma variação de componentes internos. Felizmente, até o presente momento dessa análise, não foi possível encontrar, pelo menos, nenhuma outra variante com DIEs diferentes. Como se trata de um design da Western Digital, o máximo que poderia acontecer seria a troca das NAND flashes, tendo em vista que a própria Western Digital desenvolve o controlador. Recentemente foi lançado o SN850X, que é basicamente um upgrade deste modelo. Porém, o controlador é diferente e as NANDs em si não são as BiCS4, e sim as BiCS5, que são teoricamente um pouco melhores, oferecendo melhores resultados de latência em relação à BiCS4. Outro ponto interessante que vale a pena mencionar são problemas de firmware. Há algum tempo atrás, diversos usuários na internet estavam reclamando desses SSDs da Western Digital, SN850 e alguns outros modelos, onde estavam tendo muitos problemas na plataforma AMD ao conectar esses SSDs em lanes, ou seja, em slots M.2, que eram controlados diretamente pelo PCH, ou pelo chipset, como X570, B550, dentre outras coisas. A Western Digital ficou ciente desse problema e lançou um update de firmware que pode se baixar através do próprio dashboard, fazendo com que resolvesse esse problema. E outro ponto interessante também que eu vou mencionar é que a Western Digital, eles fazem uma boa propaganda em relação ao seu Game Mode. Mas o que realmente é o Game Mode? Bom,
Após diversas horas de estudo, eu pude entender que o Game Mode oferecido pela Western Digital é uma técnica aplicada no próprio firmware do controlador, onde ele faz alguns ajustes em seus power states. Como assim? Primeiramente, nós temos que entender que um controlador de um SSD é bem similar a um processador de um computador tradicional, como um Core i5, um Core i7, Core i9 e um Ryzen. Pois, não somente o processador ele pode ficar em idle fazendo poucas atividades e com consumo relativamente menor, quanto ele pode estar numa carga máxima com um perfil de consumo maior. SSDs funcionam do mesmo esquema, tendo perfis em idle, perfis como PS0, que é basicamente ativo com seu consumo máximo, em alguns estados como Device Sleep, que é como se ele estivesse no modo Sleep, como o próprio nome já diz, fazendo com que SSDs que tenham uma transição de estado para outro mais rápido tornem o SSD mais eficiente. E obviamente, dependendo de cada consumo, de cada nível de power state, de cada controlador, faz o SSD ser mais eficiente ou menos eficiente que os competidores. Agora que nós vamos entrar em relação ao que é o Game Mode. Por padrão, o SSD da Western Digital ele possui 5 power states: o PS0, o PS1, o PS2, PS3 e PS4. E não é console, tá? PS significa power states. Neste caso, o que o Game Mode faz, ele desabilita o PS3 e o PS4, que são estados em idle que o controlador consome 25 mW e 5 mW quando estão próximos de entrar em sleep. Neste caso, faria com que qualquer tipo de carga relacionada a games, a loading em games e outras tarefas que são mais voltadas à latência, teoricamente ajudaria devido ao fato do controlador não ter essa latência de entrada e de saída desses power states em idles para poder entrar em power states ativos, fazendo com que em si melhorasse, entre aspas, a performance em si. Obviamente, na prática isso é muito lindo. Logo mais veremos um comparativo com o Game Mode ativado e desativado para ver se realmente muda alguma coisa. Antes de começarmos os testes em si, tanto a bancada de teste quanto a metodologia de testes utilizadas estarei deixando no link na descrição. E para aqueles que não são inscritos ainda no canal, clique no like, comentem, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever. E ativem o sininho também para não perder nenhuma novidade que estaremos trazendo no futuro no canal. Bom, vamos agora partir para o início da bateria de testes, iniciando com o Crystal Disk Mark, utilizando o tipo de teste sequenciais, utilizando blocos de 1 MB com 8 filas e uma thread. Com isso, podemos observar que em sua leitura sequencial com Game Mode ativado e desativado, teve basicamente um empate técnico, tendo em vista que nesse tipo de cenário não é esperado nenhum tipo de benefício você ligando o Game Mode. Mas vimos que ele apresentou resultados bem similares a outros SSDs 4.0. Em sua escrita, o mesmo se repetiu, entretanto ele ficou um pouquinho abaixo dos demais SSDs 4.0, tendo em vista que seus DIEs em si acabam fornecendo um throughput, uma largura de banda um pouco menor, mas nada que seja notável no dia a dia. E ao ligar o Game Mode nesse cenário, houve uma pequena quedazinha, mas isso aqui provavelmente deve ser dado à variação de rodada. Partindo agora para os testes de latência, em que o DEF1 com blocos de 4 KB, podemos observar que ele apresentou excelentes resultados em sua leitura. E ao ativarmos o Game Mode, vemos sim uma pequena queda nessa latência, o que foi um ponto positivo, porque prova que realmente esse tipo de funcionalidade realmente funciona. Não é algo que vai fazer uma diferença super notável no uso do dia a dia, mas em cenários mais sintéticos assim, vemos que realmente está fazendo efeito. E é um ponto positivo para a Western Digital. E o mesmo pode ser dito em sua escrita, no seu comparativo de latência, entretanto a diferença foi menor. Já agora, ao partirmos para um teste de velocidades aleatórias com QDF de 4, vemos que ele apresentou uma velocidade média com seu Game Mode ativado e desativado de próximo de 320 MB por segundo, o que foram velocidades bem respeitáveis, ficando acima do SSD que testamos anteriormente, o NV7000 de 2 TB, o que foi um bom resultado. Já em sua escrita, um fato curioso aconteceu. Quando ativamos o Game Mode, a sua velocidade em si aumentou bastante, ficando basicamente em primeiro lugar do comparativo, o que foi novamente um excelente ponto positivo e bem interessante. Ao utilizarmos agora apenas uma thread alocada, vimos que em sua leitura ao ativarmos o Game Mode foi um pouco mais perceptível em comparação aqui ao DEF de 4, e ainda assim teve um ganho de desempenho, mas obviamente no uso do dia a dia não seria perceptível, apenas em benchmarks como esse. E em sua escrita novamente, ao ativarmos o Game Mode, ele conseguiu alcançar
o primeiro colocação nesse comparativo, que foi novamente um bom ponto positivo, tendo em vista que nesse tipo de cenários, o que mais é importante fora a largura de banda é a latência. E como esse Game Mode tem como foco melhorar o desempenho do SSD em relação às suas latências, fez com que a sua largura de banda aumentasse consecutivamente. Já agora, neste teste, foram feitas 3 configurações de acessos, entre diversas QDFs de 1 até 16, que representam o uso cotidiano do dia a dia, até mesmo QDFs de 16, aonde pode ser mais encontrados em cenários bem mais pesados ou até em alguns pequenos servidores. Que embora já seja mais irrealista, é bem mais, entre aspas, possível de acontecer do que cenários irrealistas como os fabricantes informam. Com isso, vemos que o SSD, em sua gravação, ultrapassou 720 mil IOPS, o que foi um ponto bem interessante, que acaba batendo o que o fabricante anuncia. Já em sua leitura, ele acabou não ficando próximo de 1 milhão de IOPS, tendo vista que as velocidades que o fabricante oferece se informa são QDFs de 128 para cima, e como foi testado em QDFs menores, mais realistas entre aspas, o SSD acaba não atingindo as velocidades que o fabricante informa, mas não é um ponto negativo, e sim algo mais realista. Vamos partir agora para a rodada de testes utilizando o AtoDisk Benchmark, utilizando configurações de blocos de 512 bytes até 8 MB, com tamanho de arquivo de 256 MB, em QDF de 1 e QDF de 4. O AtoDisk Benchmark é um software que faz testes de velocidades sequenciais com arquivos comprimidos, ou seja, para uma simulação de carga de transferência de dados, como a gente vê no Windows, aonde em cenários mais realísticos são de blocos de 128 a 1 MB de tamanho. Vamos agora observar que, mesmo com o Game Mode ativado, gera uma pequena vantagem para o SN850, pois sem ele, em blocos pequenos, o SN850 acabou ficando até atrás de alguns outros SSDs do comparativo, mas ainda assim não foi uma diferença tão grande em relação a ele estar desativado. Mas sim, deu para ver uma pequena diferença, mas nada tão relevante em sua leitura. Já em sua escrita, podemos ver que conforme o tamanho de blocos vai aumentando, a partir de 64 KB, vemos que com o Game Mode ativado, vemos que ele teve um desempenho um pouquinho menor, mas ainda assim é uma variação de rodada. E o mesmo é repetido em sua leitura utilizando apenas uma QDF, aonde ele apresentou um desempenho bem consistente com o Game Mode ativado e com ele desativado. Em sua escrita também apresentou o mesmo desempenho, tendo um resultado bem similar com ativado ou desativado, e tendo um desempenho bem próximo de outros SSDs 4.0 do comparativo também. Tendo em vista que em QDF de 1 ele acabou ficando até um pouco superior a alguns outros SSDs do comparativo. Partindo agora para o 3D Mark, com a suíte de testes utilizados, o Storage Benchmark, são realizados diversos testes voltados ao armazenamento, incluindo testes de carregamento de games, como Call of Duty Black Ops 4, o Overwatch, e são feitas gravações e streaming com ABS de uma gravação a 1080p 60 fps, além de diversos outros procedimentos, como instalação de games, transferência de arquivos, dentre outras coisas. Com isso, vemos que, ao testar o SN850 com Game Mode ativado e desativado, ele apresentou o melhor resultado do comparativo, e ao ativarmos o Game Mode, ele teve uma leve vantagem em relação ao Game Mode desativado, o que prova que teve uma diferença de desempenho, mas para o uso do dia a dia não seja uma diferença tão grande. Já ao utilizarmos a suíte de testes do PC Mark X, que é focado a testes utilizando o pacote Adobe em si e o pacote Office, além de outras suítes em si, vimos que a diferença prática do SSD com o Game Mode ativado e com o Game Mode desativado não foi tão grande. Ele apresentou uma pontuação de 3.410 e ao ativarmos o Game Mode, a pontuação subiu bem pouquinho, o que é basicamente uma variação de rodada. Nesse teste, que é um pouco mais antigo, ele não apresentou nenhuma diferença notável neste teste. Já agora, ao utilizarmos o Adobe Premiere para fazer um teste de carregamento de um projeto de 16.5 GB, resolução 4K e 120 megabits de bitrate, cheio de efeitos, vemos que, com o Game Mode desativado, ele levou 13,5 segundos para fazer o teste de carregamento. Mas ao ativarmos o Game Mode, teve uma leve vantagem, com um tempo de 13,2 segundos. O que ainda assim foi um empate técnico, mas
houve sim uma pequena mudança. Talvez em cenários com um tamanho de projeto muito maior, a diferença possa ser mais notável. Ao testarmos com o game Final Fantasy XIV em resolução Full HD qualidade Ultra utilizando DirectX 11, vemos que tanto com o Game Mode ativado e desativado, ele apresentou o menor tempo de carregamento do game em si. Mas ainda assim, foi uma diferença bem pequena para os demais SSDs do comparativo, o que prova que em game sem essa API Direct Storage que veremos no futuro, não há uma diferença tão grande, provando que, no caso, esse desenvolvimento da própria Western Digital do Game Mode para uso do cotidiano em games não fez uma diferença tão grande nesse tipo de cenário. Mas ainda assim é uma tecnologia interessante e veremos no decorrer da análise se realmente traz mais alguma vantagem ou desvantagem. Vamos agora realizar o teste de carregamento do Windows 10 utilizando o programa Boot Racer. Nesse caso, como não há diferença de tempo de carregamento, foi listado apenas uma vez o WD Black no gráfico. Vemos que ele apresentou, entre aspas, um dos piores resultados no tempo de carregamento, o que não necessariamente faz com que seja um SSD ruim, mas que nesse cenário, utilizando esta bancada de testes, ele não apresentou o melhor resultado do comparativo. E com o Windows 11 apresentou o mesmo resultado, pois, neste caso, não trata-se apenas de um desempenho ruim. Como havia comentado, isso depende muito de sistema para sistema. Nesse caso, trata-se de um sistema operacional recém-instalado, que é utilizando um programa Boot Racer, que deixa todos os programas serem carregados ao iniciar o sistema operacional, desde programas que iniciam junto com o sistema, além de drivers e outras funcionalidades do próprio Windows. Vamos agora verificar o seu volume de SLC Cache deste SSD. Neste caso, vemos que, através do Iominer, é possível ter uma ideia do volume de SLC Cache, tendo em vista que muitas das vezes os fabricantes não informam esses valores. Pelos testes que realizamos, foi possível constatar que ele possui um volume de SLC Cache do tipo híbrido, ou seja, um pequeno volume de SLC Cache funciona de forma estática e um grande volume de forma dinâmica. Ao todo, foi um volume de 300 GB, onde, durante a sua região de SLC Cache, ele manteve uma velocidade média de 5.713 MB por segundo, o que para um SSD de 1 TB está acima do que o próprio Western Digital informa de suas velocidades. Logo após ele ter gravado 300 GB, ele começou a gravar de forma nativa nos seus blocos TLC, onde ele gravou de 300 a 306 GB, isso aqui é um volume bem pequeno, mas mostra que sua velocidade nativa foi de cerca de 2.215, o que foi bem alto para SSDs com esses DICE BiCS4 e com esse controlador. E logo após ele ter gravado próximo de 6 a 7 GB na sua forma nativa, a sua velocidade caiu, pois ele precisou reprogramar os blocos que estavam programados como pseudo SLC para que tenha mais espaço e continue fazendo a gravação. Esse processo é conhecido como Data Folding ou Copyback. E neste caso, logo após ele ter gravado 306 GB, ele gravou de 306 até encher a unidade de 1 TB, onde sua velocidade média de gravação foi de 1.358 MB por segundo. Mas ao fazermos uma média geral, contando a sua velocidade nativa com a de Data Folding, a sua velocidade média geral do SSD foi de 1.347 MB por segundo, tendo um desempenho bem interessante em relação aos demais SSDs do comparativo, sendo que ficou melhor até mesmo do que o S70 Blade que testamos há um tempo atrás, ficando apenas um pouco abaixo dos SSDs com controlador PHY 1.18 e NAND B47R de 1 TB que testamos há pouco tempo também. Algo interessante é que a Western Digital possui um excelente design híbrido que ele apelida de GeneCache 4.0, que é bem similar ao Samsung TurboWrite em si, que é uma tecnologia da Samsung, onde eles apresentam um SLC Cache do tipo híbrido também como esse. Neste caso, o seu volume de SLC Cache total é de 300 GB, porém 12 GB são programados para atuar de forma estática, ou seja, ele utiliza 12 GB que é compartilhado do espaço de overprovisioning reservado como seu SLC. Já o seu espaço dinâmico é de 288 GB, que diminui conforme a unidade vai se enchendo com o tempo e com o uso. Outro aspecto muito interessante e importante de seu volume de SLC Cache é o tempo que ele leva para fazer a recuperação em si. Em um cenário mais irrealista,
Mas podemos ver nesse cenário se o seu esquema de SLC Cache realmente é bem otimizado ou não. Sem utilizarmos o Trion Garbage Collection, vemos que em até 2 horas em idle, ele conseguiu recuperar apenas 12 GB de seu volume de SLC Cache, o que não é um resultado ruim, mas nem muito bom também, pois devido ser um volume de SLC Cache estático, esses 12 GB, ele se recupera de forma instantânea, o que é um ponto interessante, pois caso não sejam feitas mais de 300 GB de escrita contínua no SSD, em poucos segundos o SSD consegue recuperar um pequeno volume para que a gravação continue sendo feita em sua velocidade maior. Agora, ao utilizarmos o Trim para poder ativar o Garbage Collection, vemos que em 30 segundos em idle ele recuperou quase 260 GB de seu volume de SLC Cache, ou seja, em 30 segundos ele recuperou quase seu volume inteiro. Agora, ele levou apenas 1 minuto para recuperar seus quase 300 GB de volume, o que prova que este volume de SLC Cache e essa implementação foi bem desenvolvida pela Western Digital. Vamos agora partir para o teste de cópias de arquivos. Nesse teste será feita a cópia de arquivos utilizando ISOs, tanto do Windows, e uma pasta do Counter-Strike Global Offensive, onde será feita a transferência de uma RAM disk para este SSD. Neste caso, vamos começar utilizando uma imagem ISO do Windows 10, de 6.20 GB. Vemos que o SN850 apresentou basicamente um melhor resultado do comparativo. Com seu Game Mode desativado, ele apresentou um tempo de 1,9 segundos, e com seu Game Mode ativado, ele apresentou basicamente um empate técnico também, mas ficou um pouco, entre aspas, inferior, tendo 0,1 segundos a mais. Mas ainda assim, é como eu havia comentado, empate técnico, variação de rodada. Ao partirmos agora para a pasta descompactada para mais de 1.800 arquivos, houve novamente um empate técnico, com ele apresentando um excelente resultado, bem próximo do NV7000 de 2 TB que testamos há um tempo atrás, que estarei deixando o link na descrição do vídeo também. Já ao utilizarmos a pasta do Counter-Strike Global Offensive de mais de 26 GB, a diferença em si foi um pouquinho maior, mas nada que possa ser visto no uso do dia a dia. Talvez em transferências muito maiores seja possível ver em alguns segundos de diferença, mas nesse cenário assim a diferença foi bem pequena. E ele apresentou um resultado bem próximo e similar ao Rocket 4 Plus de 4 TB que testamos alguns meses atrás aqui no canal também. Vamos agora verificar sua temperatura de operação, pois tendo em vista que esse SSD pode ser comprado tanto com dissipador e sem dissipador, temos que ver se ele realmente esquenta. E um ponto foi negativo para esse SSD, pois mesmo com a unidade com dissipador, ele conseguiu atingir 81 a 82 graus Celsius em seu controlador. O seu controlador sofreu basicamente bem pouco, quase nenhum throttling, porque a Western Digital programou ele para aumentar o seu volume de throttling em si, mas essa temperatura foi muito alta, e não necessariamente devido ao seu dissipador ser não muito efetivo. Ele não é tão efetivo quanto outros dissipadores de outros SSDs que testamos anteriormente, mas pelo fato de que esse controlador esquenta pra caramba. Mas isso em um cenário irrealista de gravação por um longo período de tempo. Para o uso do cotidiano, não vai sofrer throttling. Entretanto, caso seja adquirido a unidade de 1 TB sem o dissipador, eu aconselho que seja pelo menos utilizado dissipadores e placas-mãe, ou utilizar dissipadores avulsos que vocês podem comprar, por exemplo, no AliExpress, que são bem baratinhos. E por último, um dos testes mais importantes agora, é o seu teste de consumo elétrico, onde vamos utilizar o Quartz Programmable Power Module, que a Quartz nos enviou, para realizarmos testes de consumo máximo, médio e em idle deste SSD, e para que possamos ver também se o SSD é bem eficiente em comparação aos demais. Vamos iniciar com a bateria de teste de consumo máximo. Ao testarmos o SN850 com Game Mode ativado e desativado, vemos que o SN com Game Mode ativado teve um consumo levemente menor em comparação ao Game Mode desativado, mas ainda assim ele ficou beirando os 6 watts, tendo um consumo basicamente bem similar a um HD Seagate Barracuda de 1 TB, com barramento SATA, tendo um consumo apenas um pouco acima do NTAC NV7000 de 1 TB, ficando abaixo dos demais SSDs do comparativo. Já na sua média, ele foi o SSD PCI Express 4.0 que teve o menor consumo elétrico, tendo na faixa de 3,5 a 3,6 watts de consumo, tendo uma diferença levemente considerável
para SSDs de 1TB também 4.0, utilizando outras configurações e outros controladores. E em idle agora, que é basicamente o tipo de estado que os SSDs permanecem por grande maioria do tempo, vimos que ele não apresentou resultados muito bons, aonde ele chegou a consumir cerca de 1.1 a 1.2 watts em idle, o que é bem elevado, ficando até mesmo acima de um HD de 1TB. Isso não foi um cenário muito bom para o Western Digital. Mas vamos ver agora em sua eficiência. Com relação à eficiência deste SSD, vimos que ele foi o SSD que apresentou a melhor eficiência até o presente momento. Por quê? Pois, embora ele não tenha tido necessariamente o menor consumo elétrico, ele foi o SSD que conseguiu fornecer a maior quantidade de largura de banda, ou seja, megabytes por segundo, pela quantidade de watts que foi consumido, fazendo com que esse SSD tivesse o melhor resultado comparativo, alcançando o primeiro lugar, que em comparação ao NV7000 de 2TB que testamos alguns dias atrás, ficou bem acima dele, o que foi um excelente ponto positivo para o Western Digital. Bom, e é isso, pessoal. Em relação a todos os testes, é isso. Ele realmente é um SSD que é muito bom para esse nicho de mercado mais extremo, e é um SSD que apresenta um bom custo por gigabyte, caso vocês queiram comprar SSDs 4.0. Obviamente, ele não possui o melhor preço em relação a um SSD de 1TB que vocês possam comprar por aí, tendo em vista que SSDs 3.0 ainda assim são os melhores custos-benefícios, mas um SSD 4.0 topo de linha, ele apresentou um bom desempenho. E sim, vale aqui a minha recomendação. Vamos agora ver suas principais vantagens. Ele apresenta velocidades sequenciais excelentes para SSDs 4.0 de 1TB. Suas velocidades aleatórias foram excelentes também, sendo uma das melhores do comparativo. Seus testes de latências foram basicamente os melhores que tivemos até o presente momento para SSDs dessa faixa de preço. Ele possui um excelente desempenho prático em até cenários profissionais para quem for utilizar nesse tipo de cenário. Sua construção interna é muito boa, utiliza um controlador desenvolvido pela própria Western Digital, muito bom, com DAIs também são bons, mas ainda assim são inferiores aos B47R que a Micron desenvolveu e vem utilizando no decorrer do tempo. Ele basicamente não sofre, ou se sofre alguma coisa, sofre bem pouca variação de componentes internos. Seu volume de SLC Cache é imenso. Sua velocidade de gravação pós SLC Cache é muito boa para um SSD de 1TB 4.0. Seu volume de SLC Cache estático se recupera de forma instantânea. Ele possui um excelente software de gerenciamento com diversas funcionalidades. Possui um excelente nível de durabilidade para uma unidade de 1TB e possui garantia de 5 anos diretamente no Brasil. E acabou sendo um excelente SSD em termos de eficiência, em comparação aos demais SSDs 4.0 do comparativo. Com relação às suas desvantagens, é que em cenários muito pesados ou em cargas muito extensas ao longo do tempo, ele acaba sofrendo um thermal throttling bem leve, mas para o uso do dia a dia, não tanto. Minha única recomendação, foi como eu havia comentado, seria a utilização de um dissipador, seja da placa-mãe ou seja algum que não seja oferecido pela própria Western Digital, pois tendo em vista que essa unidade de 1TB acaba esquentando bastante. E outro ponto negativo, seu volume de SLC Cache dinâmico ele é demorado para se recuperar, em alguns cenários. Ele não possui criptografia. E outro ponto negativo é que seu consumo em idle é bem elevado. E é isso. Em relação a esse vídeo, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, deem um like, comentem e compartilhem. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!